Vamos em frente, comandado por Aniele Franco, o Ministério da Igualdade Racial gastou quase metade da verba de uso livre em 2023 com viagens de assessores e dirigentes. Greve, você fica gastando verba aqui do antagonista para viajar, Greve? Ah, o tempo todo. Você pode ver que eu nunca estou aqui nos programas. Estou sempre, né, falando de Londres, né, do jogo do São Paulo. Nova York, fez o papo antagonista do Morumbi. Já, várias vezes. É tudo ironia, tá, pessoal? Pois é, mas a farra da blogueirinha realmente era maior do que muita gente pensava. Segundo o Estadão, até o momento, a pasta empenhou, reservou para pagamentos, cerca de 12 milhões e meio de reais neste ano. E aqui, né, a gente está brincando, mas aqui é verba privada, lá é verba pública, né? É dinheiro dos pagadores de impostos. Do total, 6,1 milhões de reais são destinados ao pagamento de passagens aéreas e diárias dos servidores. O levantamento considera verbas discricionárias de uso livre e não inclui emendas parlamentares executadas pela pasta e nem gastos com servidores. Procurada pelo jornal, a pasta de Aniele disse apenas que mais investimentos em políticas públicas estão programados. Isso é a alegação, né? Impressionante. Embora não tenham sido concretizados. Calma, pessoal, a gente ainda vai fazer. A gente só está viajando, entendeu? Até aqui, até vocês descobrirem aí que a gente está viajando. Então agora, pô, já que vocês descobriram que a gente anda só viajando, né, não está fazendo nada, quer dizer para vocês que está tudo no plano. Talvez, será que o cronograma era primeiros quantos meses? 9 meses tá quase agora. 9 meses, né, de governo Lula. Primeiros 9 meses, vamos viajar para vários países e tal. Depois a gente começa a traçar algum plano. Aí, são 9 meses de diagnóstico né, dos problemas da nação, em loco, para não perder nenhum detalhe, nenhum gol, né? Quer dizer, detalhe mesmo. Mas assim, há controvérsias em relação ao prazo. Porque me parece assim, 9 meses se a imprensa descobrir, senão poderiam ser 18 senão podem meses. ser 18, sim. É um diagnóstico estendido, porque as doenças são muitas. Talvez 4 anos, né? Olha só, Felipe, diga. Se governar um país, tá certo, requer que as pessoas viajem, né? Não é para demonizar, em princípio, a ideia de um ministro, um agente público viajar. Agora, foge de qualquer proporção isso. Metade da verba gasta, cara. Como assim? Metade da verba. 6 milhões de reais gastos é bom viagem. A gente alternar a ironia com a indignação. A indignação. Faz a indignação, Greg. Eu tô indignado. Mas tô mesmo, porque é metade da verba do ministério. E vamos combinar, o Lula também, né? Já viajou 19 vezes em 9 meses, né? Mais de 2 viagens por mês. Milhões de reais no cartão corporativo. Também. Ou seja, tem alguma desproporção nessa história. Tem alguma desproporção. Não se deve demonizar a ideia de um agente público viajar, mas se deve guardar alguma lógica, alguma proporção, algum limite para isso. De gastos. Pois é. Prestação de contas à sociedade no sentido de qual foi o resultado alcançado com a viagem. A alegação lulista, né, para o presidente, principalmente, não, nós estamos tentando não, né? Porque para eles isso já foi consolidado e tem sempre a imprensa amiga para dizer que o Brasil voltou a ser protagonista no mundo multipolar. Chique, mentira, né? Mentira. O Brasil está sendo reinserido no grupo dos regimes autocráticos. É isso que está acontecendo aqui no mundo real. Nós vamos muitas vezes nesse programa separar o que é o mundo real e o multiverso do STF, o multiverso da imprensa chapa branca, o multiverso das narrativas de governo, governistas. Então, essa justificativa, não, temos que gastar porque Jair Bolsonaro transformou o Brasil num pária no mundo e agora o Lula está reintroduzindo o Brasil, e está tudo conversa fiada, né, para a primeira-dama ficar postando que 20 horas para a Índia no avião, eu vou poder tuitar bastante, né? Enquanto os gaúchos estavam morrendo ali com um ciclone extratropical. Então a gente tem visto essas posturas de gente deslumbrada, né, com uma jequice impressionante, curtindo as mordomias, né, querendo até cama de casal, que um avião para ter essa cama de casal teria que custar 80 milhões de dólares, né, como foi ventilado aí na imprensa.
e a imprensa está aqui para fiscalizar. O Estadão fez bem de fazer esse levantamento e a gente está fazendo a análise para vocês. A ministra do Lula foi criticada nos últimos dias por ter usado um voo da Força Aérea Brasileira, a FAB, para assistir a final da Copa do Brasil no Morumbi, aquele jogo entre São Paulo e Flamengo, e ela é Flamengo, pé frio. Lamento, né, que a torcida do Flamengo tenha sido mal representada nesse episódio, e a viagem foi realizada sob a justificativa de promover a campanha Com Racismo Não Tem Jogo, quer dizer, sob esse pretexto, né? A gente já comentou isso ontem, mas, Graeb, fica a nossa ironia, que também é uma forma de indignação, eu estava distinguindo, mas é uma questão de tom, né? Tem o tom da ironia e tem o tom da indignação, mas ambos servem ao mesmo propósito, né? Que é fazer cair pelo ridículo e mudar a situação das coisas, né? Então, eu estava comentando mais cedo no rádio, Graeb, que elas, com esse comportamento, a Aniele Franco e a Marcela Decoté, elas acabam desgastando a causa, né? Claro. A causa do combate ao racismo, como políticos envolvidos em esquemas de suborno desgastam a causa do combate à fome, à desigualdade social, e a gente vê aí na esquerda lulista todo um histórico de levar vantagem em nome dessas causas populares e nobres. Então, agora eu fui fazer um parênteses e me perdi. Graeb, você estava falando, do rádio, do que do que eu estava falando no... Ops, desculpa, cadê aquela vinheta, Robson? Para quando a gente faz um monte de parênteses na própria fala e acaba esquecendo o que ia dizer. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Olha, enquanto eu lembro aqui, deixa eu só falar do caso da Marcela Decoté, essa chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial, que foi exonerada por ter ofendido a torcida do São Paulo, no período em que ela ocupou... E os paulistas. Não foi só essa torcida. Os paulistas. No período em que ela ocupou o cargo, a Decoté fez 19 viagens a serviço. Eu lembrei o que eu ia falar, hein? Atenção. Mas primeiro a Decoté. Aí eu esqueço de novo. Fez 19 viagens a serviço, segundo o portal da Transparência, ou um deslocamento a cada 12 dias em média. Colômbia, Estados Unidos, Portugal e Espanha estão entre os locais em que ela esteve. Olha só, que beleza, hein? Que vidão. À frente da assessoria especial da pasta de Aniele, Decoté gastou mais de R$130 mil com diárias e passagens das viagens, de acordo com dados do portal da Transparência. Uma farra completa, né, Greg? Porque, você bem disse, né, Felipe, não tem nada visível que nos permita concluir que essas viagens tiveram uma função importante para o Estado brasileiro, para a causa dos direitos humanos, para o que quer que seja. Não tem nada comprovando isso. Então, até segunda ordem, farra. Antes que eu esqueça de novo, é o seguinte, estava dizendo que esse comportamento e esses privilégios, e até a reação que a Aniele teve, né, de dizer que era violência de gênero e de raça, questioná-la, eles comprometem não só as causas, mas também a própria percepção nossa e da sociedade sobre a necessidade da existência de um Ministério da Igualdade Racial. Olha, Greve, realmente existe resultado nas medidas desse ministério, principalmente se esse ministério é usado para as pessoas viajarem? Então, vamos botar uma agenda que a gente vai assinar um protocolo de intenções. Lá no Morumbi, a gente fica lá, né, vendo o jogo na maior mordomia. Vamos botar uma agenda, vamos dizer que a gente está combatendo o racismo num encontro lá na Colômbia, lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, lá na Espanha, e aí se faz todo aquele turismo VIP de comitiva de governo no exterior. Então, o Brasil já tem Ministério da Educação. O Ministério da Educação ele pode ter uma política para a rede pública de ensino incentivar o combate ao racismo, incentivar que as crianças, os adolescentes não tenham preconceito, determinadas medidas para educar mesmo as pessoas em formação nesse sentido. Você já tem um Congresso para estabelecer lei para enquadrar os crimes de racismo. Você tem um poder judiciário para julgar, além da polícia, né, para prender, o poder judiciário para julgar a aplicação dessa lei e não deixar impunes aqueles que cometem crime de racismo. Então fica a pergunta, é necessário um Ministério da Igualdade Racial? Olha, tem uma coisa que não resta dúvida. Um Ministério da Igualdade Racial em que as pessoas ficam torrando dinheiro público para viajar,
para ter todas essas mordomias, esse não é necessário. Para atacar parte da população brasileira como branca descendente de europeu safade, pauliste e tal, certamente esse tipo de pasta tratada dessa maneira não serve para nada. Né? Fica a questão de ela pode ser ter um papel importante? Felipe, de fato, quando se institui um ministério como esse, a intenção é, antes de mais nada, dar um peso simbólico àquela luta, né? Mas você não pode mobilizar toda a estrutura do Estado, os recursos do Estado, os aviões do Estado, né? Simplesmente para sustentar uma coisa que tem um simbolismo ali e não faz mais nada, né? É muito pouco assinar um protocolo qualquer no meio de um jogo de futebol, né? Então, sim, você tem toda a razão. Na medida em que a autoridade é pega deslumbrada porque está pegando um voo para ir ver o jogo de futebol e assinar um negócio, que a assessora flagrada viajando por vários continentes, e você não consegue, ao mesmo tempo, enxergar, né, os feitos da pasta, surge a pergunta: é preciso mesmo? Não tem outro jeito de você valorizar simbolicamente essa luta pela igualdade racial que não custe uma estrutura tão grande? Claro que tem numerosos outros jeitos, né?